Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema, olha, infelizmente bem comum, que é o traumatismo dentário. Acontece muito, né? Especialmente com crianças, adolescentes. É verdade. E causa uma apreensão danada nos pais, né? A gente tem aqui um material bem detalhado, um guia prático e vamos tentar destrinchar isso. Legal. A ideia é entender os tipos de lesão e principalmente o que fazer em cada situação, né? Do primeiro socorro até o acompanhamento depois. Exato. E é importante lembrar que não é só estética, sabe? Afeta a mastigação, a fala, até o lado emocional. É questão de saúde pública e qualidade de vida mesmo. Perfeito. Então vamos lá. Traumatismo dentário. O que exatamente isso cobre? Não é só quando o dente cai fora, né? Não, de jeito nenhum. Abrange muita coisa. Desde, tipo, uma trinca no esmalte, que às vezes nem se nota direito, até fraturas maiores, sabe? Dente que fica mole, que sai um pouco do lugar, Hum. ou que entra na gengiva. Ou, claro, o caso mais dramático, que é a avulsão, quando ele sai inteirinho do alvéolo, daquele buraquinho no osso. E ainda pode machucar a gengiva, lábio, bochecha. Entendi. E o que mais causa isso? Queda, imagino. Queda é campeã, sem dúvida. Especialmente na turminha de 1 a 3 anos que está aprendendo a andar, né? Aquela fase de instabilidade. Mas tem também colisões, brincadeiras, esporte, A esporte deve ser bem comum também. muito. E, infelizmente, a violência. Às vezes chega no consultório como queda, mas a gente tem que ter esse olhar atento. Os números são altos, viu? É mesmo? Sim, estima-se que tipo 2 em cada 3 crianças vão ter algum trauma dentário antes da vida adulta. Meninos mais que meninas e quem tem os dentes mais pra frente, sabe? A protrusão. Nossa, é bastante coisa. E aí, aconteceu o trauma. Como a gente pode pensar nos tipos de lesão para saber o que fazer? Qual a urgência? Boa pergunta, vamos dividir, então. Pensa assim, lesões nos tecidos duros, que é o dente mesmo, e lesões nos tecidos que seguram o dente, o periodonto. Ok, dente e o que segura o dente. Vamos começar pelo dente. Se for só uma lasquinha, Se for só uma trinca, sem perder pedaço, ou uma fratura bem pequenininha só no esmalte, aí é mais tranquilo. O dentista vai observar, talvez dar uma polida se tiver alguma ponta machucando, aplicar flúor. Não é uma urgência desesperadora, mas tem que avaliar, né? certo? E se quebrar um pedaço maior, que já pega aquela parte de dentro, a dentina? Aí já muda um pouco. Fratura de esmalte e dentina. Se achar o fragmento, guarda. Leva para o dentista junto. Às vezes dá para colar. Fica perfeito. Legal, colar o próprio pedaço. Sim, se não der, faz uma restauração normal. Agora, se a fratura for tão grande que expõe a polpa, aquele tecido vermelhinho lá dentro, o nervo, Ai, isso dói, né? dói e o risco de infecção é grande. Aí é urgência. Precisa ver rápido, dependendo do caso, do tempo, se o dente é de leite ou permanente. Pode ser uma pulpotomia, que é tipo tirar só a parte de cima da polpa, ou tratamento de canal mesmo, ou em último caso, extrair. E tem fratura que pega a raiz também. Tem sim. A fratura corono-radicular, que pega coroa e raiz, e a fratura só da raiz. A da raiz é mais complicada de diagnosticar, precisa de raio-x. Se for mais para a ponta da raiz, às vezes dá para salvar imobilizando o dente, mas se for mais perto da gengiva ou se for uma fratura vertical, aí geralmente, bom, geralmente a indicação é extrair. Entendi. Complicado. Agora, e as lesões no que segura o dente? O dente não quebrou, mas levou a pancada. Isso. Pode ser só uma concussão. Bateu, doeu, mas está firme no lugar. Aí é observar, pegar leve na mastigação. Ou pode ter uma subluxação. Bateu, ficou com um pouquinho de mobilidade, talvez um sangramento leve na gengiva, mas não saiu do lugar. E nesse caso? Observar também dieta mais mole, às vezes uma contenção bem leve, só para dar um conforto. Mas se o dente sair do lugar, aí temos as luxações. Tipos diferentes. Sim, luxação lateral, o dente entorta para o lado. Luxação intrusiva, ele entra no osso, parece que ficou mais curto. E a extrusiva, ele sai um pouco para fora, parece mais comprido. Eita. E o que fazer?
tenta pôr no lugar? Depende. Se for dente de leite, a conduta é mais conservadora muitas vezes. Na intrusão de dente de leite, por exemplo, muitas vezes a gente só acompanha para ver se ele volta para o lugar sozinho, para não machucar o permanente que está vindo. Espera aí, então se o dente de leite entrar, às vezes não se faz nada na hora. Exatamente. Acompanha com cuidado, claro, com raio-x, mas se for dente permanente ou uma luxação mais grave no de leite, aí tem que agir. Reposicionar o quanto antes e imobilizar com uma contenção por algumas semanas. Entendi a diferença. E o pior cenário? Avulsão. O dente permanente voou para fora. Esse é o momento crítico, tempo é tudo. Achou o dente, pega pela coroa, nunca pela raiz, lava rapidinho, mas sem esfregar, só para tirar a sujeira grossa, idealmente com soro fisiológico ou leite frio, e tenta reimplantar na hora. Ali mesmo, no susto? Se conseguir, sim, empurra de volta para o lugar. Se não conseguir ou não se sentir seguro, coloca o dente imediatamente no meio de transporte adequado. Leite frio é o mais comum e fácil de achar. Soro fisiológico também, ou até dentro da boca do paciente, entre a bochecha e a gengiva, com cuidado para não engolir. E por que não água de coco? Jamais. Nem álcool, nem deixar secar. Água comum mata as células da raiz muito rápido. Leite, soro, saliva, eles mantêm as células vivas por mais tempo. E corre para o dentista. O ideal é chegar lá em menos de 1 hora, preferencialmente nos primeiros 30 minutos. As chances caem muito depois disso. Anotado. Leite ou soro rápido para o dentista. E reforçando, isso para o dente permanente, né? Isso. Dente de leite avulsionado não se reimplanta. Guarda de lembrança para a fada do dente, mas não põe de volta. Risco de prejudicar o dente permanente que está se formando lá dentro. Informação crucial essa. E os machucados na boca, tipo corte no lábio, gengiva ralada? Limpeza, bem cuidadosa, pode ser com gás e clorexidina se tiver, controlar o sangramento pressionando com gás e limpa. Se for um corte maior, uma laceração, pode precisar de ponto. Aí tem que ir ao médico ou dentista. Ufa! Bastante informação. Então, resumindo a mensagem principal, manter a calma, avaliar o estrago e, se for fratura com exposição, dente fora do lugar ou avulsão de permanente, voar para o dentista. Perfeito. Quanto mais rápido o atendimento nesses casos graves, melhor o prognóstico. E seguir as orientações gerais. Higiene com cuidado, comida mais pastosa, evitar bico ou chupeta se for o caso e analgésico se precisar. E o acompanhamento depois é fundamental, tá? Para ver se não ficou nenhuma sequela. E para evitar o susto, alguma dica de prevenção? Ah, sim. Com criança pequena, atenção redobrada, né? Aquela fase de explorar o mundo tombando. Para quem pratica esporte, principalmente de contato, usar protetor bucal sempre. E se a pessoa tem os dentes muito para frente, tratar com aparelho ortodôntico ajuda a diminuir o risco. Faz todo sentido. Fica claro que é um assunto complexo, com muitas variáveis, mas saber esses primeiros passos e a importância da rapidez faz uma diferença enorme, né? Especialmente pensando nos dentes permanentes. Exatamente. E para a gente pensar um pouco além, fica a reflexão. Um trauma desses na infância, fora o dano físico no dente, que outras marcas pode deixar a longo prazo, talvez menos óbvias? Será que influencia no medo de dentista? Na forma como os dentes vão se encaixar depois? É algo para se ter em mente nesse cuidado integral, né?